Bom, nessa aula eu vou explicar para você como que nós podemos trabalhar com strings em Python. Strings em Python, tecnicamente, é um objeto, como na vida real. Por exemplo, quando nós temos aí o controle de TV, e o controle de TV tem várias funcionalidades para executar algumas tarefas, né? Então, para exemplificar aqui como que a gente pode manipular strings e como que strings funciona em Python, vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de aula, por exemplo, e vou atribuir um valor para ela, por exemplo, curso de programação em Python. Ok? Então, a partir desse momento, esse texto é um objeto strings. Então, essa variável aula, ela acaba de receber aqui alguns métodos, algumas funcionalidades do objeto string. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar esse método aqui find, eu só preciso passar para ele um valor para que ele encontre este valor dentro dessa variável que está, nesse momento, armazenando um valor string. Então, se eu, por exemplo, se eu passar aqui para ele para encontrar curso, ok? Encontre curso dentro dessa variável aula. Vou usar a função, o método print aqui para mostrar na tela do terminal, né? Aqui. E vamos ver o que que ele vai me retornar. Ele me retornou zero. O que significa isso? Ele tá me dizendo que ele encontrou nesse objeto string uma sequência de caracteres como essa, iniciando a partir da posição zero. Por que posição zero? Porque o objeto string, ele organiza os caracteres em memória através de vetores, e esses vetores começam sempre na posição zero. Então, a letra C dessa palavra curso está na posição zero, e assim sucessivamente. A letra U na posição 1, a R na 2, a S na 3 e a O na 4. Ok? Lembrando que em Python, como eu disse na aula anterior, Python é case sensitive. Significa que se eu digitar aqui um valor para ele encontrar, para o método find buscar nessa string, dentro dessa variável aula, que não esteja aqui dentro, né, desse objeto string, ele não vai me retornar esse valor. Por exemplo, eu vou apagar aqui essa linha agora e eu vou dizer que para ele buscar, ao invés de curso com letra maiúscula, curso com letra minúscula, né? E vou executar aqui o nosso programa. Ele retornou -1, ou seja, -1 é quando ele não encontrou, né? Como eu disse, começa da posição zero, ele não encontrou esse valor dentro do nosso objeto string. E, a propósito, dentro do meu curso, eu tenho aulas detalhando mais ainda, né, tudo sobre strings, assim como tudo que eu estou falando aqui nas outras aulas, dentro do meu curso completo, eu detalho, vou mais a fundo em todos os tópicos que eu estou passando aqui, ok? Agora, por exemplo, vamos fazer um outro teste aqui, vamos colocar aqui agora para ele procurar encontrar a partir dessa sequência de caracteres aqui, ó. Programação, eu vou executar aqui. Ele me disse que programação começa na posição 9. Por que começa? Porque ele está dizendo que, ele não está dizendo que programação inteira, toda essa sequência de caracteres está na posição 9. Não, ele está me dizendo que esse pedaço de string que eu pedi para ele procurar está a partir da posição 9. Vamos tirar uma prova disso? Como que eu tiro? Se eu pedir para ele procurar somente programação, ou seja, se P estava na 9, então ele tem que me retornar que o índice dessa sequência aqui começa a partir da posição 10 do vetor dessa string em memória, certo? Então, vou executar aqui novamente, clicar no verdinho, exato, tá vendo? Ele retornou aqui a posição 10, ok? Existe um outro método também chamado replace, né, que eu posso substituir, né, um valor do objeto string que está em memória por um outro. Para isso, eu só preciso dizer para ele, procure por tal string, por exemplo, curso, né, e substitua com, e aí eu informo qual que é o valor que eu quero substituir. Por exemplo, aula, né? O que vai acontecer aqui? Lembrando que um detalhe muito importante, strings em Python, os valores de uma string, eles são imutáveis. Isso significa que todas as vezes, quando eu executei o método find, ele me gerou uma nova string, mas ele não alterou o valor original que estava armazenado na variável aula. Isso porque os strings em Python são imutáveis. Toda vez que eu alterar, que eu quiser alterar o valor inicial de uma string, ele vai gerar um novo valor em memória. Então, você vai entender melhor isso nos exemplos a seguir. Então, vamos lá. Vamos substituir primeiro o valor que está aqui, essa palavra curso dentro dessa string por aula. Ok? Eu vou executar aqui o programa e ele me mostrou aqui. Agora, ao invés de curso de programação em Python, ele está mostrando para a gente aula de programação em Python. Entretanto, ele manteve o valor original que está definido na declaração da variável aula, que é curso de programação Python. Como? Então, primeiro vamos deixar esse comando aqui, que eu estou substituindo, né, somente aqui o valor, usando o método replace,
mas eu vou mostrar para você aqui o que eu quis dizer quando o método replace, assim como o método find, ele não substitui o valor original da string, por causa da imutabilidade. Ele vai gerar uma nova string. Por quê? Após eu ter utilizado o método Python, o método replace, eu vou chamar novamente, eu vou pedir para o Python mostrar para mim na tela terminal novamente o valor que está dentro da variável aula. Porém, aqui eu não vou utilizar o método replace. Eu quero que ele me mostre como que está o valor desse objeto string dentro da variável aula. Então, eu vou executar novamente o programa aqui. Olha só o que aconteceu. Ele executou essa primeira linha, imprimiu, né, na tela, mostrou na tela, substituindo o valor que nós pedimos, curso por aula. Ok. Só que aqui está a prova. Ele gerou uma nova string. Ele não alterou a nossa string, o valor original que estava na nossa variável, certo? Por quê? Logo em seguida, depois desse método replace, eu pedi para executar um novo comando, print, pedindo para ele mostrar o valor da variável aula que ela tem naquele momento, mesmo depois de ter executado o método replace. O que aconteceu? Ele me mostrou o valor que foi definido na declaração da variável. Então, isso é o conceito de imutabilidade da string. Ela é imutável. Se eu quiser alterar o conteúdo literalmente criar um outro conteúdo para armazenar na variável aula, eu tenho que atribuir um novo valor para essa variável. Como? Fazendo assim, eu tenho que vir aqui, falar que aula agora vai receber um novo valor. Por exemplo, novo valor para variável foi declarado. Ok? Se eu vou minimizar aqui, então o que vai acontecer agora? Inicialmente eu declarei, na definição dessa variável, inicialmente eu passei esse valor aqui como atribuição, usei o método replace para trocar uma informação que tem uma determinada sequência de caracteres dentro da minha string, porém o método replace ele gera uma nova string, então esse valor que foi definido inicialmente que ele permanece. Aqui então eu imprimi os dois com o replace e sem o replace, provando que o conceito de imutabilidade. Agora aqui não, aqui eu já alterei, né? Eu estou fazendo uma alteração, ou seja, estou declarando um novo valor para a minha variável. Então, significa que se eu der um print aqui agora, no final, ele vai ter que mostrar como novo valor este valor que eu atribuí aqui. Então, vamos executar. Então, o que aconteceu agora? Ele imprimiu lá o valor inicial, né? Que foi a substituição que nós fizemos, aula de Python, depois manteve aqui, executou esse segundo print, manteve o valor que estava inicial, declarado no início na primeira definição da variável, curso de programação em Python. Aqui eu já alterei o valor da variável para passando para um novo valor, e ele demonstrou para mim que agora, e eu mandei, pedi para ele executar o print com o que tem na variável aula nesse momento, e ele mostrou para mim. Agora o novo valor para a variável foi declarado. Ok? Então, esse é o conceito de imutabilidade de uma string em Python. Existem outros métodos que são interessantes também usar em string, como, por exemplo, deixa eu apagar essas linhas aqui. Eu tenho outro método chamado, por exemplo, print aula uppercase. O que esse upper faz? Né? Ele vai pegar todos esses caracteres que estão aqui dentro da minha string e colocar todos eles em letra maiúscula, por exemplo, curso Python, em Python. Da mesma forma, eu tenho o método lowercase, ok? Que o lower, né, vai manter todos com caixa baixa, ou seja, tudo em minúsculo, ok? Então, assim, esses são alguns recursos para você fazer fatiamento de strings, para você fazer substituição de valores dentro do string. Tem também a forma de você pegar uma determinada posição e mostrar, né, o que tem nela, dentro dessa string, né? Então, é muito interessante também quando você quer saber, por exemplo, como eu mostrei aqui, me traz somente, por exemplo, o valor da string que está na posição 3 ou 4, por exemplo, né? Então, se eu executar aqui agora, ele vai mostrar o valor que está na posição 4 dessa string, é a letra O, por exemplo, se eu colocar aqui, como eu falei um pouquinho antes, né? Posição 9 vai ser o P, né? Então, é assim que funciona os trabalhos, né? A manipulação e tratamento de strings em Python.